Nós estamos encerrando o ano, graças a Deus, um ano de muita vitória, de lutas, mas de vitórias. Eu estava observando que os cargos mais honrosos são para aqueles soldados que são mais treinados. E um soldado mais treinado, ele sofre mais. Se você notar, na vida militar, os soldados mais bem treinados passam por duras provas. Eu espero que você saiba disso. Eles passam privações, ficam sem comer, sem beber, sem dormir, para poder passar no curso, e são muitos dias de curso. E eu estive lá, eu sei como as coisas são. E para alcançar algum tipo de ofício militar, você tem prova. No primeiro mês, quando eu ingressei na Marinha, nós ouvíamos muito grito, não dormíamos direito e pagávamos prendas e flexões, e parecia um ambiente hostil. Muitos choravam, querendo voltar, e dizia assim: se você não está aguentando, você volte para casa, vai lá para a saia da mamãe de novo. E era grito. Mas depois de um mês, o negócio volta ao normal, né? A mesma ordem permanece, mas o tratamento é diferente. Então você passa de um recruta para um soldado. Mas há outros cursos e há outras forças, né? Os irmãos sabem, na polícia há o comando especial, e você pode, para você ser um policial, você tem que passar também por provas. Agora, para você ser do comando especial, você tem provas mais duras ainda. Bem, Deus tem seus soldados também, que passam por provas. Agora, alguns conseguem passar por provas muito mais duras. E Deus sabe de que tipo de material você é feito. Por isso que Ele te prova, porque Ele sabe que você pode resistir. Ele te dará a sua condecoração num desses dias. Então, se tivermos um ano de muitas provas e duras provas, Deus seja louvado. Nós temos mais uma condecoração, porque nós terminamos o ano e somos crentes ainda. 2016 não tirou nossa fé. O diabo bem que tentou, né? Problemas nós tivemos, mas ainda estamos aqui, como cantamos. Não tem sido fácil avançar. É difícil este caminho, mas com tuas mãos tão poderosas, até aqui me tem sustentado. Então eu estou contente, estamos terminando o ano. Esta é a última sexta-feira em que estaremos reunidos, porque na próxima nós estaremos de recesso, como já dissemos. Nós retornaremos então no dia 8 para a nossa escola dominical, né? Nós teremos o último culto domingo agora, e só retornaremos no dia 8 de janeiro para escola bíblica e para a comunhão. Alguns irmãos vão viajar, eu estarei no sertão também visitando os irmãos, e para não haver prejuízo dos trabalhos, eu conversei com alguns irmãos em particular e decidi fazer assim, e penso que nenhum dos irmãos tem algo contra isso. Se você me perguntasse se eu gostaria que fosse assim, não é bem que eu não gostaria, mas é o que nós temos para fazer e é o que nós faremos. Então, eu estou satisfeito com tudo que Deus tem feito por nós. E Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós temos pregado sobre a prima pobre e depois sobre Ruth. Os irmãos notaram como as coisas vão se encaixando? A prima pobre, desprezada por seu tio e suas primas, deixavam que ela trabalhasse como uma empregada,
não tratavam como uma parente. Souberam que o filho do patrão da fazenda onde moravam todas estava vindo, e elas tentaram conquistá-lo para casar-se com ele, e a prima pobre estava trabalhando, e finalmente quem casou com o filho do patrão foi a prima pobre, a rejeitada, a órfã. Amém. E quando olhamos para a história de Ruth, vemos a mesma coisa. Uma viúva agora, alguém que não tinha nenhuma outra opção na vida, tinha perdido tudo. Então Deus vem e restaura também a vida de Ruth. E Ruth se torna a bisavó de Davi e entra na genealogia de Jesus Cristo, sendo ela uma moabita, tipo do povo gentil que somos nós, que entramos no pacto, o zambujeiro bravo enxertado na oliveira verdadeira. Amém? Ou melhor, na figueira, que é Israel. E então nós vemos como a Bíblia vai se encaixando. E eu estava lendo o final da mensagem, a repentina e secreta ida da igreja, o que o profeta chamou de o rapto, porque a tomada da igreja será como um sequestro, será rápido, será de improviso. E no final, e nessa mensagem, ele explica sobre este caso dessa prima pobre acontecido lá na região de fazenda dos Estados Unidos. E no final ainda da mensagem, ele fala sobre um vídeo que ele assistiu. Um vídeo chamava-se 3 minutos para a meia-noite. Sei que os irmãos mais antigos estão acostumados com esse tema. Nós que crescemos e que temos muitos anos servindo a Jesus, já ouvimos muitas coisas. Me fez recordar agora de um homem com o qual eu fui tentar falar sobre o batismo em nome de Jesus Cristo e sobre esta mensagem. E ele ficou orgulhoso e disse: eu sei comer a espinha, o peixe e tirar a espinha. Ele não quis me ouvir, porque ele é um homem que tinha ouvido muitas coisas do Evangelho. E como muitos de nós nessa noite, conhecemos o Evangelho de muito tempo e conhecemos muitas coisas, inclusive esses temas. Porque o que nós pregamos é a soma de tudo. Não é uma mensagem nova, não é algo novo, é algo que temos ouvido desde sempre. E se você juntar tudo que você tem ouvido, o final é uma coisa só: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, está de regresso. Então é hora de você arrumar a sua vida. E então, nesse filme 3 minutos para a meia-noite, eu procurei em especial e eu não consegui ver a película que ele havia assistido, mas o tema trata de um repórter perguntando para um velho judeu: para que você está voltando para Israel? Você está indo para Israel morrer? Então o ancião diz para o repórter: não, eu estou indo para ver o Messias. Isso na década de 40, mostrando que a figueira estava florescendo, e ela floresceu em 1946. Israel estava nascendo como nação, espiritualmente em 46, mas o que foi confirmado em 1948. Israel voltou à sua pátria para quê? Para esperar o seu Messias. Quando Israel vai para a sua posição para esperar o seu Messias, o que acontece com os gentios? O tempo dos gentios está então se acabando. Porque na Bíblia, você sabe, Deus nunca trata com os gentios e com os judeus ao mesmo tempo. Como José, para tratar com seus irmãos, deixou a esposa no palácio. E quando Jesus vier tratar com seus irmãos judeus, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Se o povo de Israel está junto agora, esperando a vinda do Messias, então em que momento estamos nós? Agora observem,
se nós estamos vendo o que está acontecendo com Israel, sabendo que eles estão lá, que eles levantaram suas cabeças, saíram da opressão, estão como vencedores, um país de tecnologia de ponta, resistindo, sendo um ícone em tudo que faz, tendo nome entre as grandes nações, sendo restaurado ou restaurada como nação, como dizia a profecia. Em paralelo a isto, há uma profecia também para os gentios, porque os gentios serão deixados na grande tribulação por terem rejeitado a mensagem do Evangelho. Agora você encontra um judeu messiânico falando acerca de Jesus e citando coisas, falando acerca da Bíblia e do Messias, sendo despertados pelo Evangelho, levando isso de uma maneira a restaurar sua fé, voltando aos princípios. E você nota, por outro lado, o chamado grupo evangélico gentil deixando os rudimentos da fé. São eles buscando e nós desprezando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos a 3 minutos da meia-noite, porque um grupo de pessoas começou a julgar o quanto estávamos perto do fim do mundo. A que horas, quantos minutos faltava, quanto tempo faltava? E alguém disse que faltava 5, depois mudou para 2, depois para 3, e em 3 nós estamos agora. Por quê? Eles consideravam a proximidade de guerras nucleares e a instabilidade do mundo, o mundo meio agitado. E hoje nós estamos a 3 minutos ou menos. Por quê? Da meia-noite. Por quê? Porque o mundo está muito agitado. Nós temos a Coreia do Norte agora com bombas atômicas, nós temos o Irã procurando bombas atômicas, nós temos o Benjamin Netanyahu dizendo: olha, vocês pensam que o Irã está preocupado, vocês não estão sob perigo? Porque o Irã já consegue atingir-nos com seus mísseis. Porque o Irã está fazendo mísseis intercontinentais. Para quê? Não é para nós, disse Benjamin Netanyahu. Vocês não viram o massacre na França? A coisa está crescendo. Isso tudo é fumaça, porque há um fogo de baixo movendo, e Deus está permitindo isso para que a sua palavra se cumpra. Amém. O mundo entrará numa instabilidade terrível e será necessário uma intervenção. Será necessário que o mundo pare para acertar. Será necessário um novo plano de governo. Será necessário que a ONU repense os seus princípios. Muito bem. E Deus permitirá. E um homem será enviado, e ele terá as respostas. Ele será a besta. Não será o anticristo, porque o anticristo e o falso profeta e a besta são 3 coisas. São a trindade satânica. São 3 coisas diferentes. O espírito anticristo estava em Judas. O espírito anticristo estava em Caim, lá no Éden. É um espírito antipalavra. Porque o mesmo João disse: esse espírito que havia de vir e já está em nosso meio. O que é que tinha Diótrefes na 3ª epístola de João? Aquilo não era espírito antipalavra? Ora, se é anticristo, tem que ser antipalavra. E Diótrefes, na 3ª epístola de João, não deixava que os irmãos recebessem os discípulos, os apóstolos, nem ele mesmo recebia. O que era isso? Um espírito anticristo, um espírito anti-João, anti-Paulo, quer dizer, um espírito contrário à palavra. Esse espírito sempre esteve em nosso meio. Agora a besta, falso profeta ele tem sido, porque ele tem pregado falsas doutrinas
como Balaão fez. Durante esse tempo todo de história da igreja, você encontra as falsas doutrinas sendo pregadas por Balaãos modernos. De anticristo, torna-se falso profeta, e o próximo passo é ele ser a besta, que é um poder. Satanás ainda não tomou o poder total do mundo, porque ainda há um que o detém, até que do meio seja tirado. E ele tomará conta, e ele será então essa força. A besta é a besta que subiu do mar. Nós temos uma besta que sobe da terra, capítulo 13 de Apocalipse, e uma que sobe do mar. Essa que sobe da terra, nós sabemos quem é. É a América. Ela tem chifres como de um cordeiro, mas não é um cordeiro, é exatamente um búfalo americano. E você sabe que para esse final de tempo você tem um fator muito importante, a América. E outro poder, que é a representação do bem, não é? A América é a representação da liberdade, da honestidade. Os heróis são todos americanos, já repararam? Eles são o mocinho e qualquer outra pessoa é o vilão. Mas a América é o herói da história. Na verdade, a América está na Bíblia, com suas 13 estrelas, no capítulo 13 de Apocalipse, mostrando que é esse poder. A outra besta sobe do mar, das águas, e mesmo o anjo responde a João: essas águas são povos, línguas e nações. Sabe? Das nações, sobe um que vai dominar as nações. E você sabe que tem um político que sabe como dominar as nações, que sabe fazer política, a junção da política e da religião. Você sabe quem ele é? Ele é o Papa. Seguiu manobrando como um grande crocodilo que pode ficar muitos meses sem comer, como um réptil peçonhento esperando a hora de dar o bote. E a hora está se aproximando. Nós vemos que o tempo está propício para que a besta se levante. Nós conhecemos a ONU, e eu lembro, na escola ainda estudava sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. Bom, e que o pacto que é feito pela ONU tem que ser obedecido. Nós temos tanques da ONU, carros da ONU que são carros brancos, que vão para áreas de guerra, então ninguém atira em ninguém da ONU, os inimigos. Nós temos uma legislação para dominar o mundo todo, um mundo globalizado. Mas o fato é que a América não obedece à ONU. A ONU decidiu que não tinha que enquadrar os níveis de poluentes do CO2, mas a América não obedeceu. A América se considera um pouco acima da lei, porque ela é a justiça. A América, nós vemos que, mesmo assim, e ainda mais, a ONU ficou obsoleta. É necessário, não é só estar na ONU para você ter poder. Então nós temos a reunião que acontece todos os anos em Davos. Os homens mais ricos do mundo se ajuntam lá. Nós temos para decidir os rumos da economia mundial. O dono da Ford, da Fiat, das multinacionais, que eu nem sei dizer o nome, se ajuntam para resolver. Eles são os donos, entre aspas, deste mundo aqui. As grandes empresas globais. E nós precisamos de um grande governo que manobre com tudo isto. Pelo que nós temos outro grupo, não é mais a ONU, é o G não sei das quantas, o G2, o G3, o G4, o G7, o G8, não sei em que G está hoje. Mas esse grupo está claramente acima da ONU. Porque quando você tem poder nuclear em suas mãos, a quem você respeitará? O que acontecerá?
você vai ter que negociar, porque você tem uma bomba atômica e o outro lá também tem, então você vai ter medo, então você vai negociar ali com ele. E essas forças não estão a serviço de Deus, servem a Satanás. E elas estão se preparando para assumir. Nós vemos que o relógio marca realmente poucos minutos para meia-noite. Mas em contrapartida, cerca de 2 séculos para frente, atrás de nós, desde agora para trás, nós vemos o Senhor Deus ensinando o seu povo e qualificando o seu povo para este arrebatamento, enviando dons espirituais. Notem, eu estou falando de 200 anos, não estou dizendo de 100 anos atrás, com o avivamento da Rua Azusa, que gerou o movimento pentecostal moderno. Eu estou dizendo de 200 anos. E ainda mais, quando Deus mandou homens pregando o evangelho genuinamente, nos mandou verdadeiros Paulos modernos, verdadeiros Pedros, que estabeleceram, que confirmaram o mesmo evangelho. Nós falamos também de Martinho Lutero e aquela turma da Reforma, que trouxeram a palavra, homens de Deus inspirados. Amém. Porque antes que o fim venha, Deus está preocupado em nos ensinar para não sermos pegos com o que está para vir. E Ele enviou seus mensageiros. Não há falhas em Deus. Ele pregou a mensagem para nós. Nós, os crentes, é que estamos no estado de dormência. E seria assim: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É porque é um tempo trabalhoso, um tempo difícil que estamos vivendo. Desta forma, irmãos, o quadro se avizinha, mas não sem que Deus tenha avisado. Nós vivemos um tempo de podridão. E como é que a podridão começa? Quando você tem se seu dedão infeccionar, você tomou uma topada, infeccionou seu dedo, você tem que rapidamente cuidar da infecção. Vai doer, você não vai se sentir bem, você já não vai poder fazer tudo o que você faz. Embora que sua mão está boa, seu outra perna e está tudo bem, mas aquele dedo doendo e latejando daquela inflamação, olha, vocês sabem o quanto é ruim você ter alguma coisa podre ou embaixo da unha, aquilo lateja assim, e se alguém pisa no seu dedão, dói demais, e você precisa cuidar daquilo, porque aquilo morreu. Se você não cuida daquilo, faz asepsia, o que acontece? Aquilo vai vai se alastrar. E se a coisa não for cuidada logo, você, além da dor, vai ter febre. E aí você vai começar a ter febre, e você vai ficar enjoado, você não vai ter condição de se alimentar, porque muita febre tira a fome, não é assim? E você não come, e como é que seu dedão vai melhorar? Não vai poder. Quando alguma coisa infecciona, apodrece, você tem que cuidar logo disso. E se é o caso, até amputar aquilo que está podre, porque senão aquilo podre vai tornar podre o resto do seu corpo. Porque quando o alimento passar por lá o sangue, então aquelas células podres e a bactéria, aquilo vai começar a circular por seu corpo, e eu não sei mais o que, e o rim vai tentar filtrar, e o fígado, e aquela podridão vai ficar no seu corpo, você vai ter uma debilidade geral, e não vai ser boa coisa. Mas não é porque você machucou o dedo que você vai morrer de imediato. De imediato não. Mas se você não cuidar, você pode piorar muito. E pode morrer se você deixar aquilo gangrenar, aquilo morrer em você. O que aconteceu? Deus nos deu um corpo perfeito, a sua igreja. E está na palavra a maneira como ela funciona.
Nós não temos que inventar nada. Eu não tenho que estar dizendo à minha mão o que é que ela faz. Ela já faz, ela já é mão porque nasceu sendo uma mão. Eu não tenho que ensinar meu pé, meu pé fica embaixo. Não, meu pé não tenta ficar em cima. Ele sempre vai para baixo, porque é assim que ele foi projetado, para apontar para baixo, para aguentar a força o peso do meu corpo. Da mesma maneira, quando Deus fez você crente, Ele fez você para suportar o jugo da palavra. E Ele disse: meu fardo é suave, meu jugo é leve. Então tudo que é Bíblia não te incomoda. Agora, quando é algo de doutrina de homem, você fica incomodado. Mas a palavra de nenhuma maneira te incomoda. Aleluia. Este corpo que é a igreja, Ele fez perfeito. Porque a igreja perfeita é a noiva perfeita de Jesus Cristo. Ela sai com Ele perfeitamente, ela sabe o que agrada a Ele, Ele sabe o que a agrada. Eles vivem muito bem porque foram feitos um para o outro. Amém. Na verdade, ela foi tirada dele no Calvário. Aleluia. Eles se completam. A igreja se completa com Jesus Cristo. É como quando você recebe uma visita em casa que não muda a sua casa em nada. Parece que não. Agora tem visita na sua casa que parece que você está recebendo uma visita. Tem gente que você recebe em casa e nem parece que mudou nada, não é? Por quê? Porque é seu povo. Você está acostumado com ele. E assim a palavra na sua vida, irmão e irmã, não faz nenhuma diferença porque você está acostumado com a palavra. Mas o que fez Satanás? Satanás começou a mudar um pouco as coisas. Começou a mudar a doutrina e colocar coisinhas ali. Ele começou a falar, a mudar um pouco a doutrina. Então ele disse: olha aqui, bom, Deus me colocou aqui. Observe. Então, se Deus me colocou aqui, é do jeito que Deus quer que eu faça aqui. E eu sinto aqui no meu coração que é desse jeito. Estão percebendo? E quem é você, irmão, para dizer que aquele santo homem, entre aspas, porque só tem um santo, que é Jesus, né? Mas aquele grande homem ali, como você vai dizer que ele não teve uma inspiração de Deus? Eles falam: eu senti de Deus. Quem é você para dizer que ele não sentiu de Deus? Então as pessoas passaram a amar os homens, amar os seus pastores, os seus diáconos, e o que eles falavam era exatamente, aquilo que Deus falava, entre aspas. E começaram então assim, com uma boa forma, com uma boa intenção, colocar a sua maneira na igreja de Jesus Cristo. Então começaram a mudar um pouquinho esta noiva, sabe? E aquela moça limpa, casta, virgem, começou a ter algumas mudanças na sua postura, que foi lhe ensinado por outra pessoa, dizendo: não, seu noivo gostará mais de você se você pintar suas unhas. Não, ele nunca falou isso comigo, que eu tenho que pintar unha para ele gostar de mim. Não, mas todo homem, você sabe, gosta e tem que chamar a atenção dele. Tá, para agradar ele eu faço. Vocês estão entendendo? Não, todo homem gosta de uma mulher bonita, então vamos pintar o seu cabelo de uma maneira diferente. Então aquela moça, noiva, começou a receber algumas doutrinas para ficar mais atraente para... O noivo não está preocupado com esse tipo de atração, não. Mas vamos fazer então um grande coral para agradar o noivo. Vocês estão me entendendo? Aprenda a cantar então. Então nós temos aquelas canções bonitas, coros e vozes entoadas, para agradar o... Bem, moça, se você não cantar direito, ele ainda vai casar com você. Imagine, se toda mulher para casar tivesse que cantar bem, irmão José. Não tem. O nosso noivo Jesus Cristo está preocupado se cantamos bem ou mal? Não. Está preocupado se... Olha, não sei o quanto ela entende de moda. A noiva de Jesus tem que entender de moda para vestir-se bem e casar uma coisa com outra, para não ficar... Você sabe, né? Ela vai ser uma rainha. Dessa maneira sorrateira, vil, Satanás embrenhou-se pela igreja,
Temos que estudar a palavra. Muito bem, então vamos criar um seminário. Muito bem, e temos mesmo. Daqui a pouco você vê as doutrinas e você fala uma coisa, aí o argumento é o seguinte: não, mas tal pessoa falou isso em seu livro, fulano de tal falou isso em seu livro, meu professor disse isso em seu livro, tal. Bom, e a palavra diz o que no livro? Não, mas você tem que entender que tem Satanás. Foi assim que ele entrou. Ele entrou desta maneira e começou a mudar a doutrina. E a igreja começou a ter partes podres. E finalmente, nessa geração, disse o profeta de Deus que o corpo mais enfermo na face da terra é a igreja de Jesus Cristo. Nós somos o corpo mais enfermo, porque nós deveríamos ser a imagem de Jesus Cristo. E o que somos? E por que somos isso que somos? Por causa da doutrina do homem. Devemos deixar as coisas como elas estão na palavra. Quanto mais simples, mais perfeito. Exatamente. Quanto mais sofisticado, mais imperfeito. É como alguém que se lança ao mar. Quanto mais equipamento ele tem, você sabe que quanto menos ele sabe nadar, né? Eu lembro de uma história de um certo prático. Eu penso que ele era de Recife. Eu acho que era, irmão Fernando. E ele, prático, é o homem, é o manobrista de navio. Ele vai de lancha até o navio, esses cargueiros imensos, e ele assume o comando do navio para encostar no cais, porque ele sabe onde tem pedra, onde é fundo, onde é raso. Então ele é o manobrista. Ele assume o comando do navio e encosta, inclusive nos navios de guerra. Tem que receber um prático civil para encostar o navio no lugar. E algumas vezes é necessário até outras pequenas embarcações chamadas rebocadores para empurrar o navio, senão ele bate nas pedras, ele bate no cais. E eu soube desse prático que ele, sabe o que ele fazia? Ele mergulhava aqui no cais, ia nadando até lá onde estava o navio no fundo, subia. Então ele não ia de lancha. Se você vê chegar um prático de lancha, você diz: esse é um prático. O prático é aquele que vai no braço até o navio e sobe. Então, quanto mais equipamentos uma pessoa tem para fazer certo serviço, algumas vezes é porque ela não sabe fazer, não. Sabe? Com pouca coisa se sabe logo quem é que faz ou que não faz. E tem mais outra coisa. E mesmo com muito equipamento, quem sabe fazer, algumas vezes faz rápido. E alguém cheio de equipamento demora para fazer uma coisa demais. Por quê? Porque não tem um talento como deveria. A igreja de Jesus Cristo tem todo o equipamento necessário para a perfeição. Mas observe como andamos manquejando, estamos nos distanciando. Veja a distância que estamos do padrão que deveríamos estar, a igreja primitiva. Por que isto? Nossa doutrina cheia de pensamentos de homens. Por isso, irmãos, encarecidamente eu peço a cada um de vocês: se afaste da doutrina dos homens. Isso é nicolaísmo. Nicolaísmo. O que a palavra, e você também, não seja você mesmo nicolaíta, o cabeça de um sistema nicolaíta. Por quê? Você diz: não, eu não sigo nenhum homem, eu sigo o que eu penso. Tudo bem, você segue você, né? Adiantou? Não é seguir nenhum homem, nem você. Você conhece a palavra e faz o que a palavra diz. E como disse Martinho Lutero, a menos que eu seja convencido pela palavra, eu não posso mudar o que eu disse. Porque não é seguro você agir contra a sua consciência. Se está na Escritura, eu faço. E eu não conheço outro meio mais seguro de você conhecer a vontade de Deus do que conhecer a sua palavra. Você pode ter um sonho, uma visão, uma revelação, e Deus falar com você desta forma, mas a maneira mais segura para você saber qual é a vontade do Senhor é lendo a Bíblia.
E os tempos trabalhosos que foi predito, profetizado que viriam, estão aí. E o que você encontra de gente falando absurdos e doutrinas diferentes e pessoas, sabe, quase que fora das suas mentes, crendo em coisas fantasmagóricas e pensando, tendo desvaneios, não tem outra palavra, porque não consegue ficar com a pureza e simplicidade da Bíblia de Deus. Não conseguem, porque não conseguem ouvir sua voz. Eu tenho afirmado por muitas vezes, e repito agora, o Evangelho não é complicado. O profeta explicou que ele foi para a Índia fazer uma campanha. Talvez você tenha lido isto. Um profeta visita a África do Sul. Ele foi à Índia, e não sei se foi nesse livro ou em outro, mas ele conta o seguinte: quando ele desembarcou na Índia, ele leu o jornal, estava escrito assim: os terremotos já passaram, os pássaros estão voltando aos seus ninhos. Porque lá na Índia, eles não tinham muros como nós temos aqui. Eles colocavam pedras uma em cima da outra para demarcar os seus lotes. E ali o gado ficava ali dentro. Os pássaros faziam seus ninhos entre as pedras. Quando aconteceu o terremoto, os pássaros abandonaram seus ninhos, foram para as árvores, e o povo notou. O gado que ficava próximo aos muros, no tempo do sol, foi para o centro do terreno, se afastou dos muros. Quando o terremoto veio na Índia, que as pedras caíram, os muros foram ao chão, os pássaros não sofreram o dano das pedras, nem o gado sofreu daquilo, porque eles foram de alguma forma avisados. Eu pergunto a você, como é que eles foram avisados? Como é que o animal sem inteligência pode fugir de um perigo iminente, e nós, seres humanos, não podemos então ser avisados do perigo que está para vir? Nós seríamos piores do que animais. Eu contei aqui também um relato, quando houve o tsunami ali, recentemente, na Malásia. O tsunami não foi lá na Malásia? Foi? Indonésia, obrigado. Tinha uma criança em cima de um pequeno elefante doméstico ali. Ele ficava passeando com o elefante para lá e para cá, brincando ali, talvez alugado. De repente o elefante desembestou para dentro do continente, fugindo da praia, subindo as montanhas, longe do continente. E alguém gritou: fulana, fulano, e o fulano indo embora chamando o elefante. O elefante não parou por nada, porque ele sentiu a presença do mal e fugiu. Aí você tem a explicação da ciência: é porque eles podem sentir as ondas, é porque isso. Tudo bem, seja qual for a explicação, o elefante fugiu do tsunami. E nós não podemos fugir da ira que vem de Deus, não? Nós seríamos piores do que os animais. E nós podemos. E nós sentimos. Deus vem e fala em nosso coração: olha, você não está certo. Olha, prepare-se. Só que nós não ouvimos a voz do coração. Nós somos racionais, nós racionalizamos. Se você simplesmente ouvisse com seus ouvidos, cresse com seu coração e mudasse, ótimo. Mas você ouve com seu ouvido, analisa com sua mente para depois crer com seu coração. Aí na parte de analisar, você decide se vai crer ou não crer. Que Deus nos ajude. Amém. Nós vivemos um tempo muito difícil. E é por isso que antes desse tempo difícil chegar, Deus nos enviou uma certa unção. A do terceiro animal do Apocalipse, chamada a unção de homem. Um animal semelhante a um homem. Então nós podemos raciocinar da maneira bíblica, como Deus nos ensinou a fazer nas eras
da reforma protestante para receber qualquer doutrina e pautá-la na Escritura, então ter confiança para crer nela. O que acontece? Que as pessoas desprezam isto e raciocinam de maneira teológica, de uma maneira torcida, então creem com seu coração em um erro, estão fadados ao fracasso. E é diferente quando você tem um problema de linguagem. Eu sei que você tem a sua profissão e talvez você já entende o que é isto. É quando você tem um serviço para fazer e você segue a maneira mais simples que você aprendeu. Aí vem uma maneira outra para fazer um colega seu, para fazer o mesmo serviço, mas de uma maneira totalmente complicada. Você diz: ô meu amigo, eu aprendi assim ali no Senai, é dessa e dessa maneira, você esquadra aqui, esquadra ali, corta aqui, bom, dá certo. Mas você quer fazer essa conta aí, bom, aqui é mais simples, dá mais certo aqui. Mas a pessoa não consegue entender, porque ela aprendeu de uma maneira errada. É como meu pai me contou acerca do alinhar o carro antigamente com um cordão. Veja só, hoje em dia a eletrônica é isso e aquilo, uma complicação. Botava o cordãozinho ali, amarrava tudo os quatro certinho, está pronto o carro. Mas hoje não. Eles aprenderam uma nova técnica para fazer seus alinhamentos e tantas coisas mais. De maneira que o serviço não é mais o mesmo. E se você tenta daquela maneira antiga, aquela maneira padrão de fazer as coisas, você encontra que as pessoas não gostam muito. Elas querem alguma coisa assim mais rápida, mais prática. E algumas coisas não podem evoluir como Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não melhora e nem piora, Ele já é bom sempre. Você que tem que se enquadrar a Ele, não Ele a você. Pelo que o profeta disse que alguém orava pensando que podia convencer a Deus, mudar a mente de Deus. Ele disse: eu não oro assim, eu oro para Deus mudar a minha mente. Amém. Você não pode convencer Deus, Ele que tem que te convencer. Difícil, mas nós queremos mudar, nós estamos num tempo de mudança, queremos um novo mundo, nós teremos, a besta trará um novo mundo para essas pessoas. No livro de 1 Tessalonicenses, eu quero ler isso com os irmãos, enquanto nos caminhamos para o final. 2 Tessalonicenses, 2:15. As pessoas querem mudar, querem mudanças. Nós não queremos. Queremos o mesmo Jesus Cristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Acharam todos? Amém? Diz assim sua palavra: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Recentemente aqui eu relatei como fiquei impressionado ao ver a citação, o evento que aconteceu em Brasília, envolvendo o juiz que está investigando casos de corrupção, e nosso Senado, nossos representantes maiores. E ele fez alusão a Rui Barbosa, porque estavam agora querendo condenar os juízes por algum erro e fazer legislar acerca da
do abuso de poder, de autoridade. E o mérito disso foi discutido ali, e eu fiquei chocado ao ver o homem citar o patrono daquela casa, que era Rui Barbosa. E fiquei observando como o homem conseguiu dizer: vocês estão indo contra o que esta casa representa. Aquilo foi realmente significante, porque se aquilo passasse, eles estavam realmente mudando, passasse ou passar, nós estamos aqui num tempo de muitas mudanças, estariam sendo contra as origens daquela casa. Ou seja, o homem chamou aqueles ali senadores à responsabilidade. E é bonito ver alguém falar quando sabe falar e sobre o que fala. Pois bem, e eu fiquei pensando, muito bem, nós somos crentes hoje. E o nosso patrono é Jesus Cristo, não é homem nenhum. E nós temos testemunhas da palavra, homens e mulheres que viveram por este evangelho. E nós podemos olhar para a história recente e ver que o exemplo que eles nos deixaram não é esse que nós vemos hoje contemporaneamente. Recentemente você encontrava homens, você encontra a história de homens que pregaram o evangelho, não por dinheiro, não por fama, pessoas que largavam suas casas, seu conforto, para levar o evangelho de Jesus Cristo adiante, homens que pregavam a santidade, a pureza, o Espírito Santo, o poder de Deus, a intervenção divina em nossos problemas, homens que pregavam que nós não precisamos de políticos, não, quem nos defende é Jesus Cristo. Amém. Mas hoje você vê que a mensagem mudou. Em vez, eles não só passaram a pregar que nós precisamos de políticos, representantes desta igreja na política, ou desta igreja não, da igreja evangélica na política, como mesmo eles largaram o púlpito para irem para os palanques. E o povo acha isso bom. É modernidade. E vocês todos sabem, a igreja católica tem direito a terreno e consegue reforma da igreja. Vai eu pedir um terreno para ter uma igreja e para reformar essa igreja? Não posso. A igreja católica tem direito. E nós pagamos impostos, mas sabe, não estou preocupado com isso. Não quero nenhum tipo de ajuda, sabe? Nenhum tipo de favor dessas pessoas, porque nós estaremos comprometidos. Nós devemos estar atentos ao que acontece no país e orar por nossas autoridades, é isso. Exercer nosso direito conforme entendermos. Agora, o púlpito é lugar de pregar a palavra. O que acontece é que o tempo nós vivemos é um tempo de direitos das pessoas. Laodiceia, direito dos povos. Todo mundo quer seu direito. Eu tenho meus direitos. Todos têm seus direitos e querem direitos. Mas sabe, isso terá um preço. Vocês lembram que Paulo disse: ei, eu sou cidadão romano. Então o negócio ficou diferente para Paulo? Muito bem. Não é interessante que a mesma coisa virá de novo? Eu tenho direito, eu pertenço a esse país. Se você pertence a esse país, você logo, logo vai ser marcado com a marca da besta. Eu não pertenço a esse país, eu nasci aqui, mas eu renasci para Jesus Cristo. Então, no meu primeiro nascimento era um brasileiro, no meu segundo não sou mais um brasileiro. Esse corpo é daqui, mas minha alma não é daqui. Eu fui renascido, o brasileiro morreu quando eu criei em Jesus Cristo. Nós temos o reino maior. Enquanto na carne respeitamos esse reino aqui, obedecemos às leis, mas quando as leis daqui nos empurram para desobedecermos a lei de lá, de onde nós viemos, da glória, então nós deixamos o homem com suas leis e obedecemos a Deus. Amém. E o confronto entre esses dois reinos está se aproximando. Aleluia.
E nós vemos que muitos já enredaram-se pelo caminho da política, estão dentro da política, estão querendo fazer algo bom, estão bem intencionados. Eu não creio que todos que estão lá estão mal intencionados. Sabe, eu não tenho por que dizer isto assim. Mas o fato é que eles estão no lugar errado. Eles estão fazendo o serviço da maneira mais difícil, como eu disse agora há pouco. A maneira correta é você pegar a Bíblia e pregar o Evangelho de Deus, que condena o pecado, que limpa o pecador e que nos dá o Espírito Santo, esse santo Evangelho de Jesus Cristo. É isso que devemos fazer. Nós precisamos da intervenção divina e ela chegará. Por que Deus nos deu a cura divina? Porque nós vamos precisar. Porque Ele nos deu a revelação, os sonhos, as visões, é porque nós iríamos precisar. Se você não aprendeu isso agora, você está deixando de lado uma grande e importante ferramenta para a sua segurança. Os tempos estão trabalhosos. Você precisa saber onde ir, o que fazer, com quem falar, como entrar, como sair, para que você seja encontrado sempre vigilante, nunca embaraçado com nada desta vida. E a Bíblia nos deu o padrão, olha. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições. O que é tradição? Tradição é aquilo que você ouve e ora, que você recebe do seu pai, que recebeu do seu avô, que recebeu do seu bisavô. Tradição. Tradição quer dizer costume. Tradição é sempre usada numa conotação ruim, né? Tradicionais. Mas isso não é ruim, se você está na tradição verdadeira. Qual é a sua tradição, irmão? Eu creio no Espírito Santo. Uma excelente tradição. Ótima, correta. Como é que você age? Antes de agir, eu oro. Essa é a minha tradição. Ótimo, essa é a tradição mesmo. De onde você aprendeu isso? Da Bíblia e dos irmãos da igreja, das eras da igreja. Eles eram homens de oração. Leiam os heróis da fé. Eles eram o que foram porque eles eram homens de oração. Minha tradição é orar, minha tradição é ler a Bíblia, minha tradição é ser correto com a palavra, viver pautado com o que diz a Escritura. E o que acontece com você então? Bom, eu vou de fé em fé, de vitória em vitória, caminhando até o dia de hoje. É o que ele testemunharia para mim e para você. Se você perguntasse a alguém que cumpre as tradições dos pais apostólicos, de quem nós recebemos o Evangelho? Mas o fato é que nós vemos que as tradições estão sendo quebradas. O velho Evangelho, o Evangelho tradicional, está sendo deixado de lado. De maneira que hoje você vê a coisa tão misturada e, sabe, você está assim, daqui a pouco alguém passa por você e lhe dá a paz do Senhor. E você responde, paz, irmã, paz do Senhor, irmão. E quando você olha para a pessoa, antigamente ele não era nem um mundano decente, mas hoje ele passa por você e lhe dá a paz do Senhor. E você sabe que você não vê um cristão. Você vê uma boa pessoa, alguém que quer ser um cristão, mas um cristão, você responde por educação, alguém não. Alguém não faria isso assim porque nem daria a paz de volta. Por quê? De bermuda, assim, não tem paz não. Não é um cristão. E, bem, se a pessoa quer paz e me saudou com a paz, não há nenhuma escritura que me proíba de retribuir paz. A paz, irmão, shalom, Deus te abençoe. Amém. Sabe? Mas o fato é que, antigamente, eu lembro de uma história que eu contei para os irmãos, que um garoto disse, mãe, a senhora não quer ser crente não? Por quê, meu filho? Não, porque não tenho a quem dar a paz do Senhor. E a mãe então depois se converteu. E eu achei isso tão bonito. Era uma criança, uma única criança crente numa casa de descrentes. Você crê no Espírito Santo? Eu creio. Amém. Não havia ninguém crente na casa, só a criança. E depois a mãe, uma cristã genuína, eu tive o privilégio de conhecer lá em Ribeira do Pombal. Começou assim. Agora hoje te dão a paz do Senhor e você olha, não parece um crente.
E essa irmã disse: eu sei, eu sempre vesti assim, meu filho disse para mim, porque eu sei que crente se veste diferente. Um evangelho tradicional. Quando eu falo com aquela irmã, eu me sinto bem, porque eu disse: irmã, eu devia ter nascido no seu tempo, irmã. Mas ela disse: as coisas mudaram, meu filho. Eu nunca usei roupa sem forro. Ela é uma costureira. Hoje as irmãs usam roupa sem forro. Deixaram as tradições. Converse com uma mulher velha, uma mulher de outra geração. Vocês verão que a tradição foi quebrada. Então nós temos a palavra, temos o Espírito Santo e temos a tradição para dizer que não é assim que crente se veste, não é assim que crente age. Mas nós deixamos de ouvir o coração para ouvir a nossa intelectualidade. Os tempos são outros. E o diabo é outro também. Jesus é outro. Não interessa. A natureza das coisas não muda. Nossa mentalidade humana é que está mudando, mas é o mesmo mundo que Deus criou e é o mesmo diabo que está contra Deus que nós enfrentamos nessa noite. Amém. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que nós então fiquemos firmes com a tradição que recebemos do Evangelho. Amém. Isso eu queria falar para os irmãos. Há uma tradição, permaneça com ela, porque as coisas estão mudando hoje, mudando demais da conta, e se você não concorda com aquilo, você vai ser ridicularizado, chamado de fora de moda, de atrasado. Mas não estamos atrasados. O mundo está adiantado para o mal. A tradição é a segurança do velho profissional, é o dirigir com segurança, é o trabalhar com segurança, é a postura que vai poupar sua coluna, está me entendendo? É a dieta que não vai deixar você cheio de colesterol para morrer ou de gordura para morrer. É o padrão que nos dá a vida, a tradição que recebemos da palavra por nossos irmãos e confirmada pelo Espírito Santo. Você sabe que está errado quando você sai da tradição. A tradição que recebemos, que não é essa que se vê hoje aí. Bom, mas aqui e ali você encontra um crente que permanece com a tradição. São raros e dá muita alegria encontrar com esse povo que crê no velho Espírito Santo. Amém? E eu estou feliz de ser um deles nesta noite. Espero que você também está feliz de ser um desses que crê, que gosta, que tem prazer com o Espírito Santo. Amém? Que condena o pecado. E é interessante que quando você tem o Espírito Santo e ele habita em você, ele faz pressão tanto em você para você viver uma vida santa, quanto pressiona os outros que estão à sua volta para viverem uma vida santa. Ele segue pressionando você e quem está perto, porque o alvo é mais em cima, o padrão é mais alto. Então se você o tem, você quer mais dele. E se alguém está próximo de você e você não o tem, você deseja tê-lo. E assim nós seguimos. Que Deus nos ajude a todos nós. Vamos manter nossa tradição. Fiquemos de pé. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esta mensagem que nós cremos, Senhor. Obrigado pelo velho Evangelho que nos guarda em segurança, Senhor. Estamos passando agora, terminando 2016, e nós passamos com a velha tradição. Obrigado, Senhor. Nos tem guardado, nos tem ajudado. O grande Espírito Santo tem nos guiado e nos mantido no caminho. É verdade que temos cometido falhas, erros, mas, Senhor, nós acertamos quando escolhemos caminhar contigo. Eu te agradeço muito por tudo que tens feito por nós esse ano e pelo que nós temos aprendido de ti, Senhor.
nos concede continuar no caminho. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que eu te peço. Concede a mim continuar no caminho. Eu peço isso, Pai, não somente para mim, mas para meus irmãos, para aqueles que estão vendo pela internet, ou seja, por qual maneira, ou pelo rádio. Eu oro, Senhor Deus, que eles sejam salvos, ficando no caminho, Senhor, indo adiante, mantendo a tradição que recebemos dos nossos pais na fé, da palavra, dos discípulos, dos apóstolos e do teu próprio testemunho, Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o que fizemos de melhor foi entregarmos nossa vida a Ti. Estamos trilhando neste caminho, precisando de Ti a cada dia e confiando em Ti a cada dia e vencendo a cada dia. O nosso caminho para frente ainda há muitas montanhas, muitos vales, mas olhando para trás, vencemos já tantos obstáculos, Senhor. E eu tenho muito, junto com o teu povo, é que te agradecer. Recebe, Senhor, humildemente nossa gratidão nessa noite. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda com os olhos fechados, Dó maior, vamos cantar este hino, você o conhece. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Aleluia, glória a Deus, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia, que coisa boa. Nós o aceitamos e caminhamos com Ele. Foi a melhor coisa. Queremos ficar nesse caminho. Diga a Deus, abençoe a seu irmão. Vamos em paz.